não, que você gasta o dinheiro dele. Não, nem conta isso para ele, não, senão ele corta. É claro. Loló. Olha o pavão, olha o pavão. Olha o pavão. E aí, professor? Como é que tá essa Fortaleza, pavão? Ah, Fortaleza tá ganhando uns times aí, né? Tá subindo na tabela. E aí, professor? Como vai a vida? Fortaleza fortalecido. É, claro, Rogério Ceni. Não peguei meu celular sim para ver a hora. Professor, hoje tem Libertadores no SBT. Aí, ó. Não, eu perco a hora. É isso, Libertadores no SBT hoje, professor. Anota aí na agenda. É isso aí. Tem Libertadores hoje? Tem. Corinthians falou que não vai querer jogar, não. Não, mas faz tempo que não tá jogando. Ai, ai. Olha o Breno. Boa noite, Breno. Olha lá. Bom, vamos trabalhar, né, gente? Já Vai deu. nada, professor. Sair agora do serviço, trabalhar o quê, moço? Vamos devagarzinho, só na light, só na coisa boa. Nada sei do que saberei. Vocês receberam o material que eu mandei essa semana, mas eu estou devendo o material da semana passada ainda. Então, tranquilo, tá suave. vamos devagarzinho. Ó, pelas minhas anotações aqui, eu não fiz a regra da cadeia. Estou lá na regra da cadeia. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Quando não tinha... Vou fechar meu vídeo, porque senão vocês ficam olhando para mim, vocês sabem que eu sou muito bonito. Isso aí não para. Desconcentra, né, Turati? A gente não podia nem ter vídeo, eu, Turati, assim, as pessoas mais bonitas. O povo não presta atenção, fica olhando, né? Não tem jeito não, viu, Turati? Vamos para frente. Ó, então... Meu Deus do céu. Semana passada, meu Deus mesmo. Tinha e aqui está sempre errado. Aqui é um X, ó. Aqui é o X. As regras de derivação. Nós acrescentamos nisso a derivada da função exponencial, que é ele mesmo vezes ln, e de e. Derivada de e é ele mesmo, bruto mesmo. Derivada de logaritmo é 1 sobre x ln de a, que é a base do logaritmo, e derivada de ln, 1 sobre x. Usa bastante, viu? Derivada de ln e derivada de e, usa muito. As trigonométricas todas aqui. Aí nós fomos brincar de derivar a B, a C, a D, a E, a F, a G. Qual que nós paramos? Aqui, a G. A G. Fizemos a G. Falta a G? Passou a G. Está na hora de fazer. Tá na hora agora passou a G já. Já passou a G? Já. Então já foi até a G, isso mesmo. Porque a minha anotação está dizendo que era a regra da cadeia para hoje. Então, eu estou bem bonito de anotação. Para hoje, a gente começa com regra da cadeia. Bom, a ideia da regra da cadeia é, talvez, a mais importante de todas as regras de derivadas. A que você vai usar mais vezes. E é a seguinte, olha. Se você tiver uma função composta, uma dentro da outra. Olha lá, o que é? Olha lá, não. É só para fazer a ED ou tem que fazer os exercícios dos outros conteúdos? Não, é só a ED também, né? A ED entra no rolo também. Tá? Mas a ED é aquela obrigação vossa lá, tem que estar lá no conteúdo, né? Agora, dos outros conteúdos, não. Você só pega os outros conteúdos para treino. Se quiser, Eduardo. Tá? Quando você pega lá os conteúdos lá que tem exercício, é bom pegar. E você já vai brincando, vai se divertindo com aquilo. Treinando, né? Treinando. Tá bom? Se precisar de alguma coisa, mesmo na ED ou nos outros exercícios, é só perguntar, tá? Só trazer para a aula que a gente vai ver o que vira. Bom, muito bem. F bola G, linha de X,
ó, f bola g é a função composta. Então, aqui está dito assim, se a função f for derivável em u, mas essa u não precisa ser um número, ela pode ser uma outra função. Segala, Oi, boa noite. Cheguei agora, Segala. Consegui entrar no link agora. chegou na hora certa, é aqui que nós estamos começando mesmo. Tá? Fica de bueno, tranquilo. É só aqui que nós estamos começando. Ó. É essa regra louca que chama regra da cadeia, que diz assim, ó, se uma função é derivável em um ponto u, mas esse ponto u é outra função, isto gera aquela função composta, f de g de x, que o povo escrevia como f bola g de x. Está aqui, ó. Tá? Uma função derivável no ponto que é outra função. E essa função de dentro, derivável, ainda em outro ponto. Olha lá, o Juliano também está mal? Eita, o que aconteceu com o Juliano, Bárbara? Será? O Juliano também não vem hoje? Eita, bom, tudo bem, tudo bem. Alguém grava? Bom, o Turati sempre grava as aulas, né, Turati? Depois disponibiliza para esse povo aí, Turati. Sempre. Fica tranquilo. Turati aí passa. Oi. Turati é o Deus da fala. Tá em paz. Tá em paz. Vai dar certo, vai dar certo. Bom, então tá aqui. A novidade é aqui, ó. Também não vou provar essa regra, não, hein? Não vou demonstrar, não. A derivada da função composta, função composta, se faz assim, ó. Derive primeiro a função de fora. Primeiro você deriva a função de fora. Ok? Depois você deriva a função de dentro e multiplica. É também conhecida essa regra aqui, a regra da cadeia, é também conhecida como a regra das camadas. Porque você deriva primeiro fora e mantém a parte de dentro fixa. Aí entra, deriva de dentro. Vai derivando para dentro, para dentro. Quer ver como é que funciona? Quer ver como é que funciona? Ainda que a sua função for muito simples, como essa daqui, f de x igual a 3 sobre 2x. Você pode pensar assim, ó, ainda que seja muito simples, uma função dentro da outra. Quem é a função de dentro? É x. É x. E quem é a função que está fora? É 3 sobre 2 multiplicado pelo x. Tá vendo? Tá vendo? Então, para derivar uma função dessa, para obter f' de x, você vai e deriva primeiro o de fora. Derivada de 3 sobre 2 multiplicado por alguém. É aquela regra da constante multiplicada. O que acontece quando a constante está multiplicando? Fica paradinha, fica paradinha, fica paradinha, fica paradinha. E aí depois você deriva o de dentro. Qual é a derivada do de dentro? X'. Derivada de x é 1. Quanto que dá isso daqui? Quanto que dá isso daqui? Isso daqui vai dar 3 sobre 2 vezes 1. 3 sobre 2. Ah, mas e se você pensar que o de dentro é assim, ó, é 3x? O de fora fica meio. Meio. Então, você tem meio multiplicado por 3x. Dá na mesma, né? Meio vezes 3 dá 3 sobre 2. Dessa vez, como é que deriva? Do mesmo jeito. Como é que deriva? Do mesmo jeito. A derivada do de fora é meio, é o meio que fica paradinho. Fica paradinha. E acabou. É o meio que fica paradinha. Agora, como é que deriva o de dentro? Derivada de 3x dá 3. Quando você multiplicar um pelo outro, dá 3 sobre 2. Dá a mesma coisa. Agora, claro que você poderia falar assim, para, Segala, você está fazendo uma loucura aí. Para que isso, se eu já poderia ter derivado aqui em cima, direto, ó? Claro, como a função é muito simples,
Era mais fácil você pensar que o 3 sobre 2 multiplica o x, e a regra do fica paradinha diz assim, essa derivada dá 3 sobre 2, acabou. Acabou. Claro, nesse caso. Agora, olha só como é que fica aqui, ó, nos casos seguintes. Dá uma olhada nos casos seguintes, ó. Olha aí. Aqui você tem um polinômio dentro. Professor, tem como você voltar no slide anterior? Claro, claro que tem. Tá aqui. Vamos à batalha. Obrigado, professor. De nada, de nada. Guerrear, vencer. Aí. Vamos para frente. Então, o de dentro é o polinômio 3x ao quadrado mais 1. Eu falei 3x sobre 2, acho que eu errei, né? 3x ao quadrado mais 1. E o de fora é alguém elevado ao quadrado. Que os mais cuidadosos poderiam pensar assim, ó. Pensar assim. Veja. A função que está lá dentro, que eu estou escrevendo de azul, é a função g de x, que é 3x ao quadrado mais 1. E a função que está por fora é a h de x, que é pegar a função g e elevar ao quadrado. Pegar a função g, seja ela quem for, e elevar ao quadrado. Então, note que a tua função f de x é uma função h aplicada em g. h de g. Como é que você deriva isso? Deriva assim, ó. Deriva assim. Primeiro, a de fora. A de fora é vermelha. Como é que você deriva alguém que está elevado ao quadrado? Você dá o tapinha, o 2 cai, e multiplica o alguém, e lá em cima você escreve 2 menos 1. Mas quem é o alguém que está dentro? Copia lá. 3x ao quadrado mais 1. Vezes. Agora você vai derivar o de dentro, que é o g, o g'. Derivada de 3x ao quadrado. O 3 fica paradinha. O x ao quadrado, o 2 cai. 2x elevado a 2 menos 1. Mais. Derivada do 1. 0. Você viu? Primeiro eu derrubei o 2, que estava lá fora, ao quadrado. E aí, copiei a parte de dentro. Depois, eu fui para dentro e derivei a parte de dentro. Tá, tranquilo, Caio, tranquilo, ó, tranquilo. Fica de boa, Caio, tá? Não tem problema nenhum. Vai dar tudo certo. Ó, nós começamos aqui mesmo, ó, na matéria anterior, Caio. Ó, nós começamos aqui dizendo assim, para derivar uma função composta, como essa que está acontecendo aqui, ó, uma azul dentro e toda a azul está elevada ao quadrado. Elevar alguém ao quadrado é uma função. A azul de dentro é 3x ao quadrado mais 1. A de fora é pegar alguém e elevar a 2. Como é que deriva isso, Caio? Dá um tapa no 2, é a regra do tapinha. Estou derivando o vermelho, que é elevar ao quadrado. O 2 cai. O pessoal está falando assim, mas você não precisava nem ter feito isso daí. Você poderia ter ido direto, né? No vermelho aqui. O 2 cai. Dentro fica 3x ao quadrado mais 1. Em cima, 2 menos 1 é 1. Nem precisa escrever. E no azul, aí você vai para dentro. Caio, vai para dentro. Deriva o azul, o 3x ao quadrado mais 1. Boa noite, Joyce. Dá um tapa no quadrado, cai aqui o 2, aqui, ó. 3 fica paradinho, cai o 2. Fica 3 vezes 2, 6. X, 2 menos 1 é 1. E mais 0, nem vou colocar nada, hein, Joyce? Mais 0 não vou colocar, não. Vou deixar aí. Como é que você faz isso agora? Agora você dá aquela ajeitada na carga. F' de x, distribui o 2, fica 6x ao quadrado mais 2, tudo isso ainda multiplicado por 6x. Distribui o 6, 6 vezes 6, 36, x ao cubo, 2 vezes 6, 12x. Tá ok? 12x. Tá ok? Legal? Viu como é que aconteceu? Nós jogamos o jogo de derivar duas funções. Primeiro a de fora, depois a de dentro.
essa solução está feita, tá? Professor, Oi. então esse 2 aí do F', ele multiplica o 3, depois o 1 e o 6. O 2 multiplica primeiro o parênteses, né? Multipliquei tudo. E o 6 de fora, o 6x, tem que multiplicar todo mundo também. Você poderia, se você quisesse, você poderia ter invertido a ordem aqui também. Poderia ter feito assim, ó. Escrito 2 vezes o 6x, depois multiplicado por 3x ao quadrado mais 1. 2 vezes 6 daria 12x, e aí você multiplicaria por 3x ao quadrado mais 1. 12x vezes o 3x ao quadrado dá 36x ao cubo. 12x vezes 1 também dá 12x, deu o mesmo resultado. Deu o mesmo resultado. Legal? Certo. Isso, exato. Naquela tabela que você pegou, o cara já estava contando com a regra da cadeia, não é? Quando você deriva uma coisa, você tem que se preocupar se a tua variável também é função de alguém e derivá-la. É isso que estava lá, Turati. Isso. Mais fácil, né? É tranquilo, não é difícil não, meu irmão. Quer ver? Ó, quer ver que Ô, legal? professor, Oi. me explica aí, só porque o do 36x ao cubo aí. É porque eu distribuí. Essa parte do lado esquerdo ou do lado direito? Os dois deram iguais e são duas estratégias distintas. Não é? Não, entendi. Ó, Entendi. do lado esquerdo, eu distribuí o 2, deu 2 vezes 3, deu 6x ao quadrado. O 2 vezes 1 deu 2. E aí Certo. depois eu multipliquei esse 6 da direita aqui, ó. 6 vezes 6x ao quadrado, 6 vezes 6, 36. X vezes x ao quadrado, somos expoentes, 2 mais 1, 3. 36x ao cubo. E o 6x vezes o 2. 6 vezes 2, Entendi agora. 12x. Ah, isso aí, eu só fiz a distributiva. Show de bola, entendi. Obrigado, professor. De nada. Belo, 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 belo. Vamos virar a página? Vamos fazer mais um? Vira a página, ó. Olha isso. Tá? No exercício anterior, alguém poderia falar assim, eu gosto de álgebra. Eu gosto muito de álgebra. Eu vou pegar esse binômio 3x ao quadrado mais 1, que está elevado ao quadrado, e vou desenvolver o quadrado da soma. O primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Dá um trinômio, você deriva, chega no mesmo lugar. Tá? Chega no mesmo lugar. Pode fazer que chega, sim, na mesma derivada. No entanto, agora aqui nesse caso, esse outro caso aqui, por que está C? Porque o exemplo eu coloquei como A, depois aqui como B, aqui como C. Tá certo, é C mesmo. Nesse caso aqui, são 4 termos, é um polinômio de 4 termos algébricos e está elevado ao cubo. Não compensa desenvolver isso daqui, né? Não compensa separar em 2 partes. Não. O que compensa aqui é entender que isso aqui é uma função composta. É, sim, uma função composta. A função de dentro é um polinômio de grau 3. Está aqui em vermelho. Mas esta função vermelha está elevada ao cubo. Está elevada ao cubo. Então, você tem aqui, sim, 2 funções, uma dentro da outra. Funções compostas. E é neste caso que funciona a regra da cadeia. A regra da cadeia. A regra da cadeia fala assim, já vamos rapidamente para a regra da cadeia, sem delongas. Vá derivando de fora para dentro. Qual é a função de fora? É elevar alguém ao cubo. Como é que fica? O tapinha, o 3 cai, fica um parênteses para você copiar toda aquela fundanga lá e tira 1 do expoente. 3 menos 1. Já vou colocar 2 aqui, tá? Já posso ser um pouquinho mais rápido? Colocar um 2 ali. E aí você copia o 5x ao cubo,
mais o 2x ao quadrado, mais o x, mais o 9. Acabou? Acabou nada. Agora é hora de derivar o vermelho. Multiplica vezes, abre o parênteses aqui, e vamos derivar o vermelho. Derivada de 5x ao cubo. Ó, o 3 cai, vamos escrever direitinho, vou escrever aqui, ó, 5 vezes, o 3 cai, e fica x ao quadrado, 1 a menos, né? 1 a menos, tira 1 do expoente, ok? Mais, derivada de 2x ao quadrado, o 2 fica paradinho, o 2 cai, fica 2x elevado a 1, tira 1 do expoente. Claro que quem está mais rápido pode falar, eu não poderia multiplicar 2 vezes 2 dá 4? Claro que pode. O 5 vezes 3 já dava 15? Claro que pode. Tá? Mas, derivada do x é 1. E derivada de 9 é 0. Eu vou escrever aqui de tonto que eu sou, porque não precisava, né? Claro que não. Ou seja, organizando a paçoca aqui, você tem um 3 aqui fora, um 5x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais x mais 9, tudo elevado ao quadrado, e isso ainda está multiplicado por 5 vezes 3, 15x ao quadrado, 2 vezes 2, 4x, e mais 1, e mais 0. Esse 0 não tem nada a ver, né? Esse 0, deixa ele para lá. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Claro que você poderia falar assim, eu gostaria de melhorar essa expressão. Pegar esse 3 aqui, multiplicar, mas não ao quadrado. Primeiro eu tinha que levar ao quadrado, né? Mas para quê? Pode parar também. Se você não quer desenvolver nada mais, para aí. Para aí. Nem compensa muito. Talvez só compensasse pegar esse 3 e multiplicar no segundo parênteses, se você quiser. Porque abrir este polinômio elevado ao quadrado não fica bom, não. Fica muito grande. Agora, o 3 multiplicado pelo 15, 45x ao quadrado. O 3 multiplicado pelo 4, 12x. E o 3 multiplicado pelo 1, 3. Se você quiser. Se não, para no de cima. Viu a regra da cadeia funcionando, galera? Viu como é que funciona a regra da cadeia, galera? É fácil ou é difícil? Fácil. É só isso mesmo ou alguma coisa difícil? Oi? É só isso mesmo ou difícil? Só isso. Ah, Não tá. tem um caso especial, não? Em alguns Nada casos assim, fica até mais simples. Quer ver? Quer ver? não? Quer ver? Olha D. Olha D. Mais simples. É mais simples esse. Esse é mais bonito. Muito mais simples. Tá vendo as duas funções? Tá bom que aqui dentro do seno, tem um negócio louco, é o x ao quadrado mais e elevado a x. Tá? Mas você trata isso como uma coisa só, um bloquinho vermelho. Depois, fora tem o seno. Seno é uma função. E o que está dentro é outra. É outra. O que está dentro é outra. A Beatriz falou, volta rapidinho. Tá aí, Beatriz. Dei mais sorte com a Beatriz. Toma mais um. Pra frente é que se anda. A Beatriz nem conhece essa música. Você se lembra dela? Não. Apresentei. Já foi, Beatriz? Dei mais sorte com a Beatriz. Pô, você tem que procurar. Beatriz, uma música que fala do teu nome. Então, você não conhece também Beatriz, do Chico Buarque de Holanda? Também é linda a música. Tem que procurar, Beatriz. Música bonita. Essa é do MPB4. Chama Amigo é para essas coisas. Fala que dei mais sorte com a Beatriz. Vamos derivar. F' de x. F' começa pelo roxo. Começa pelo seno. Derivada do seno. Esqueceram. Cos. Cã? Cos. Cosseno, isso mesmo. Derivada de seno é cosseno. E aí você copia o que está dentro. Pronto. Acabou?
Claro que não, tem de dentro, vezes, abre parênteses. Vamos derivar o vermelho. Derivada de x ao quadrado. 2x. 2x, o 2 cai, o x tira 1 de cima, 2 menos 1, 1. 2x elevado a 1, mais. Derivada de e elevado a x. E elevado a x, não é? E elevado a x, ele mesmo. Acabou. Talvez seja mais bonito se você colocar esse parênteses vermelho na frente, vezes o cosseno de x ao quadrado mais e elevado a x. Por que colocar o parênteses vermelho na frente? Para você não correr o risco de esquecer e fazer a cagada de distribuir o parênteses do cosseno com o que está fora. O parênteses do cosseno faz parte do cosseno, é cosseno de tudo isso. Não pode distribuir com ninguém não, hein? Acabou, acabou, deixa aqui. Deixa aqui. Olha que alegria. Vou falar que não é fácil isso. Muito fácil. Muito fácil. Mais fácil que empurrar bêbado na descida. Ô, professor, por que é e elevado a x mesmo? E é o número de Napier. E é o 2,71, 82, 81, não sei o que lá. É uma constante, o E é um número, é uma constante conhecida na velha e boa matemática, tal qual π, que é um número irracional, ele não para, ele é infinito, tal. Elevado a x é um número qualquer elevado a x. Como você poderia ter 2 elevado a x, 7 elevado a x, dessa vez apareceu e elevado a x. O número de Napier. E. Conta a história que o Napier fez uma homenagem, ou quem veio depois, fez uma homenagem para Leonhard Euler, colocando e no número. Ok? E. 2,70. É 72 ou 70? Ou 71? Já não lembro mais. Deixa eu ver. Professor. Oi. E a regra da cadeia também funciona para quando é uma função assim que tem fração? Claro, quer ver? Quer ver? Eu acertei o E sim. Só para tirar a dúvida, eu apertei na minha calculadora aqui. Claro, claro. Se tiver fração, tudo funciona também. Deixa eu ver se eu tenho alguma com fração para te mostrar. Não, não. Aqui tem a fração aqui dentro, ó. X sobre 12. Tá? Vai chegar já nela. Mas no começo, ó, a gente chegou, usamos uma de... A primeira, a A, tinha fração. Olha aqui. 3 sobre 2 vezes x. O 3 sobre 2 era o caso do ficar paradinha, a derivada do x é 1. Mas eu falo assim, tipo, aquele tipo de função que a gente usa a regra do quociente, sabe? Ah, sim, pode. De repente, na regra do quociente, pode ter cadeia. Pode ter cadeia. Por exemplo, se você tivesse lá, ó, já imaginou que bonito? Se fosse assim, ó, cosseno de x ao quadrado mais 2 dividido por seno de 5x menos 8. Tanto o numerador, que é o tal do u, né? Como o denominador, que é o tal do v, vão gerar para a gente regras da cadeia. Quando você for derivar o u, para poder aplicar na fórmula, lembra da fórmula? U' v menos v' u dividido por v ao quadrado. Quando você for calcular o u', derivada de cosseno menos seno, mantém o de dentro, vezes derivada do de dentro, 2x. Aí quando você for calcular o v', né? Se o v é tudo isso, v', derivada de seno, cosseno, deixa tudo lá. Vezes, derivada do de dentro, derivada de 5x é 5. E derivada de 8 é 0. Acabou. 5 vezes o cosseno de 5x menos 8. Aí você tem que continuar e fazer a fórmula. U'(v) menos v'(u) dividido por v ao quadrado. Claro. Ou seja, até agora não tinha aparecido nenhuma função composta, uma dentro da outra.
Mas agora pode. Agora pode. Agora pode ser o que for. Regra do produto com cadeia, quociente com cadeia, tudo junto, tudo misturado. Tudo nesse momento agora. Já imaginou? Que coisa, menina doida? Já imaginou? Vamos para frente? Vamos para frente? Vamos fazer mais uma. Ó, facinho, ó. Ó, Beatriz, ó. Facinho, Beatriz, ó. Ó. Uma função dentro da outra. A Beatriz já assustou, porque tem seno e tem e. Não tem problema. O seno de x é a função de dentro. De dentro. E o e elevado a qualquer coisa é a função de fora. É a função de fora. Tá vendo? Para poder calcular o e, você vai ter que saber quem é o seno dentro, porque é e de seno. E de seno. Então, para derivar isso daqui, f' de x, você vai ter que começar por fora. Por fora, pelo e. Derivada de e, meu povo? E. E. Ele mesmo. Só copiei. Acabou? Não. Vezes. Vezes. Seno. Derivada de seno? Cosseno. Cosseno. Menos. Cosseno. E aí? Agora acabou. Aí agora acabou. Agora acabou. E elevado ao seno de x vezes o cosseno de x. Só. Só, não tem mais o que fazer, não. Quem quiser colocar o cosseno na frente, porque gosta mais, tanto faz. Mas não tem o que fazer. Não é legal a regra? Acho que foi a mais fácil até agora. Não, mentira. Vai juntando tudo, né? Mas a regra da cadeia é decente. É gostoso, gente. Não é difícil, não. Não é difícil, não. Vamos para frente? Agora aqui, você tem 3 funções. É cadeia da cadeia da cadeia. Cadeia da cadeia da cadeia. Ó quem está lá dentro. Ó quem está lá dentro. Dentro da cadeia, primeiro, lá dentro de tudo tem um 2x. Esse 2x é o expoente de e elevado a ele. Então, é outra função. E essa função aí verde, aí, ó, e elevado ao papapá, é o miolinho de cosseno de papapá. Então, são 3 funções. Uma dentro da outra, dentro da outra. Uma dentro da outra, dentro da outra. Como é que se deriva isso? Com calma. Com calma. Com calma. Como assim? Começa no roxo. Derivada de cosseno. O que é derivada de cosseno? Menos seno. Copia tudo lá de dentro. Tudo roxo. Tudo lá de dentro. Tudo. Vezes. Vai para o verde. Derivada de e. 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 Copia o 2x de dentro. Ele mesmo. Ele mesmo. Acabou? Não. Tem o vermelho. Vezes. Derivada do vermelho. Derivada de 2x. 2. Agora acabou. Agora acabou. Quiser parar aí, pode. Mas sempre é mais elegante botar o número lá na frente, né? Podia até aproveitar e escrever assim, ó. Ó. Menos 2 e elevado a 2x vezes seno de e elevado a 2x. Agora fica mais elegante desse jeito. Mas também podia ficar sem ser elegante mesmo. Vocês querem elegância? Para que elegância? Não é? Tá bonito? Professor, Oi. você pode explicar novamente o porquê que acaba ficando dessa forma? Porque eu não entendi muito bem a razão, igual no exercício passado ali no E. Por que, por exemplo, ficou o E em cima de seno X? Por que aplicar a regra da cadeia mesmo nele? Não existe aquela... Igual, não é igual às outras, por exemplo. Isso que eu fiquei em dúvida. Eu estou aplicando a regra da cadeia, Leonardo, porque o E está dentro do cosseno. Então, você está fazendo assim, ó. A função aqui está me dizendo o seguinte. Essa função aqui está dizendo assim. Eu quero calcular o cosseno. Mas é o cosseno de quem? Cosseno de alguma coisa, né? Não existe cosseno sozinho. Tem que ser cosseno de alguma coisa, de um ângulo, de uma puta que pariu, de alguma coisa. Nesse caso, é o cosseno de E. Só de E? Não. O E.
E esse E está elevado a alguma coisa. Elevado a quanto? A 2x. Então, olha lá. São 3 níveis. Primeiro você quer calcular o cosseno, mas o cosseno do E. E o E está elevado a 2x. Então, são 3 funções. Uma dentro da outra, dentro da outra. Uma dentro da outra, dentro da outra. Ah, Ok? tá. Eu entendi. Entendi, obrigado. Tá? Diferente se fosse assim, hein? Olha só, hein? Ó. Se fosse assim, cosseno de x multiplicado por E elevado a x. Aí eu teria uma regra do produto. Ia ter que chamar uma parte de U, outra parte de V, ia ter que fazer aquela porcaria do U'(V) mais V'(U), né? Tá? Se fosse uma função vezes o outro. Agora, só cosseno também não existe. Ah, porque não tem um vezes aqui na frente? Cosseno vezes o E elevado a 2x? Não, não. Só cosseno não existe. É cosseno de alguma coisa. Nesse caso aqui, cosseno de E elevado a 2x. 3 funções, uma dentro da outra. Uma dentro da outra. A regra da cadeia se aplica quando você tem função composta. Uma função da outra. Uma função da outra função da outra função. É em camadas, é que nem cebola, é que nem ogro, é que nem pavê. É camada, é camada. Uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Igual as bonequinhas russas, não é? Igual bonequinha russa. Pessoal, volta rapidão para a gente só. Oi? Oi, Volta na outra. Volta na outra antes aí, rapidão. Na anterior, na E? Isso. Espera. É para tirar print? Isso. Ótimo. Quando já der, você fala aí. Pode passar. Vou passar? Essa daqui também já rolou o print? Já. Professor, não entendi essa última transformação aí, que ficou menos 2 e elevado a 2x aí, eu não entendi. Eu só reorganizei. Olha lá. O 2 que estava aqui no final, é tudo conta de vezes isso, né? Se é conta de vezes, não tem ordem, não importa a ordem. O 2 que estava no final, eu botei lá para frente. O E elevado a 2x, eu botei lá para frente. E, por fim, eu copiei o seno. O menos do começo eu mantive. Mantive. Eu só troquei a ordem. Se você quiser trocar. Mas não tem problema nenhum se ficar na ordem da de cima. Tá? Não tem problema nenhum. É uma multiplicação. Multiplicação, a ordem tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz. Tá bom? Posso ir para adiante? Vamos fazer mais um? Olha isso daqui. Esse daqui é mais bonito. Esse daqui tem função dentro da função, dentro da função, dentro da função. Senhor do céu. Viaja comigo nesse agora. Ó. Dentrinho de tudo tem um x dividido por 12. Isso é uma função. Uma variável x dividido por 12. Esse cara está dentro de uma tangente. Ó, até antes de elevar a tangente ao quadrado, hein? Antes. Primeiro eu vou pensar assim, ó. X sobre 12 está dentro de uma tangente. Eu acho que eu vou até copiar em cores, hein? Vou até copiar em cores, ó. O x sobre 12 é a parte de dentro. A tangente, então, em vermelho, tangente disso. Tangente disso. Depois, eu vou fazer mais um aqui, um azul, que é o 1 somado com essa tangente ao quadrado. Então, você tem que pegar essa tangente, elevar ao quadrado e somar com 1. Tá? Essa parte aqui, ó, azul. 1 somado com a tangente ao quadrado. Depois, por fora, você tem que pegar todo mundo aqui e elevar ao cubo. Ou seja, juntar tudo que você tem e elevar ao cubo. Isso aí é a tua função. Olha quantas partes ela tem. Ela tem uma parte verde, uma azul, uma vermelha e uma amarela. 4. 4
é f da g, da h, da t de x. 4 funções, uma dentro da outra. Mas aí, para derivar, é a coisa mais gostosinha do mundo. Basta ter paciência. Um pouco mais de paciência. Olha lá. Como é que deriva? Primeiro de fora para dentro. Todo verde elevado a 3. Toda essa parte elevado a 3. Você dá um tapa no 3. Isso. Copia todo o miolo. Né, Ana Clara? Copia todo o miolo. E tira 1 do 3. Quanto que fica? 2. Muito bom. Vai passar para o azul. Nível azul. Derivada de 1. 0. Só vou colocar aqui para você lembrar. Mais. A outra parte está elevada ao quadrado. O que você vai derivar aqui agora é o quadrado. Como é que deriva um quadrado aí? Alguém ao quadrado? Tapinha no 2. Tapinha no 2. Copia tangente de x sobre 12. E diminui 1 do expoente, então nem precisa de nada, né? Agora vai na vermelha, que é a tangente. O que é a derivada da tangente? Já esqueceram? Esqueci. Secante ao quadrado. Vamos voltar lá para vocês verem, ó. Vamos voltar lá na trigonométrica. Derivada de tangente está aqui, ó. Secante ao quadrado. Secante ao quadrado, né? Faça uma tabelinha com todas as regras. Aliás, hoje eu vou botar uma tabelinha para vocês. O ideal mesmo é vocês fazerem à mão, tá? Quando você vai escrevendo as regras de derivada, você vai decorando, fazer à mão. Mas eu fiz uma para vocês, está aí, eu vou mostrar no slide. No slide de hoje eu vou mostrar. Então, é secante ao quadrado, vai lá na frente. Cadê? Ah, já ia estar aqui, ó. O vermelho, então, a derivada da tangente é secante ao quadrado do quê? De x sobre 12, do que está dentro. Mas não acabou ainda porque tem o laranja. Vezes. E a derivada de x sobre 12? É 1/12, que é a constante, né? 1/12, fica paradinha. Fica paradinha. Fica paradinha. Fica paradinha. Bom. Ajeitando. Oh, que calor hoje, hein, gente? Senhor. 3 vezes, abre parênteses, 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 12, tudo isso ao quadrado. Esse zero eu não vou nem me importar, vou só escrever 2 vezes a tangente de x sobre 12. Vezes secante ao quadrado de x sobre 12 e multiplicado por 1/12. Ó, dá para dar uma ajeitada nesses números, hein? Os números, ó. Aqui você tem um 3 que está multiplicando, um 2 que está multiplicando e um 1/12 que está multiplicando. Então, quando você fizer, ó, 3 vezes 2 vezes 1/12, em cima vai dar 6, embaixo vai dar 12. Isso daí é meio. Então, dá para reescrever assim, ó, f' de x igual a meio, 1 mais a tangente ao quadrado de x por 12, tudo ao quadrado. Eu não vou abrir esse quadrado, não, vai ficar muito feio. Vezes tangente de x por 12, vezes secante ao quadrado de x por 12. Se alguém quiser mexer com essa tangente, com essa secante aí, ó, fique à vontade. Tangente é seno sobre cosseno e secante é 1 sobre cosseno. Então, vai ficar seno de x sobre 12 dividido por cosseno ao cubo de x sobre 12. Quem desenvolver tudo isso daí, talvez chegue em alguma coisa melhor, mas tá bom assim. Não tá ruim, não. O que eu queria era mostrar para vocês a derivada da cadeia, a regra da cadeia, uma dentro da outra. Cadeia da cadeia da cadeia da cadeia. Segala,
Tá. Explica esse finalzinho aí. Explica esse finalzinho aí, esse 3 e esse 2 circulado. A parte de preto para baixo. Olha lá. Olha lá. O 3 multiplicado por 2, quanto que dá? 6. 6. Multiplicado por 1 dozeavos, dá 6 dozeavos. Tá. 6 dozeavos... É meio. Simplificando, é meio, né? Coloquei aqui, ó. Entendi. Basta dividir por 6 em cima e embaixo. E os outros você basicamente derivou. Não, você só copiou, na verdade. Eu só copiei. Tá, entendi. Só copiei. Professor, Não é legal isso? Se quiser deixar da forma de cima, pode também, né? Pode. Mas tem que ter habilidade de chegar numa de baixo, principalmente porque, por exemplo, você poderia ter um teste, né? Um teste aí perguntando quanto que dá. Na prova vossa vai ser só testes, né? Então, até que dá essa derivada. Lá vai você ter que saber fazer, não é? Tem que saber. Tem que valer. Tudo bem, galera? Fácil ou difícil? Vamos para frente? Para frente hoje acabou. Hoje não. A lista de derivadas tem tudo isso, mas a lista de derivadas tem mais uma coisinha. E eu vou mostrar para vocês agora, no arquivo 5. No arquivo confidencial, galera! Arquivo 5. Arquivo 5. Olha aí o que eu falei para vocês, ó. No extremo de bondade, eu escrevi todas as regras de derivação juntas. Tá? Derivada de constante é 0, derivada da identidade é 1, derivada de AX é A, AX mais B também é A. A regra do tapinha, dessa vez, coloquei o X certo, no lugar que eu sempre erro. Derivada de A elevado a X é A elevado a X vezes Ln. O caso especial é que derivada de E elevado a X é ele mesmo. Derivada do logaritmo é 1 sobre X, Ln da base, Ln de A. O caso especial é que é Ln de X e derivada é 1 sobre X só. As trigonométricas, derivada de seno da cosseno, de cosseno da menos seno, de tangente é secante ao quadrado, de secante é secante vezes tangente, de cotangente é menos cossecante ao quadrado, e de cossecante é menos cossecante vezes cotangente. As regras do multiplicação por constante, a constante lá fora paradinha, fica paradinha. Da soma, que você deriva e soma, deriva o primeiro mais, deriva o segundo. Do produto, o linha V mais V' U. Do quociente, o linha V menos V' U dividido por V ao quadrado. E regra da cadeia, F bola G, deriva fora, copio de dentro. Derivo de dentro. Derivo de dentro. Vai derivando, vai para dentro derivando. Regra da cadeia, ou das camadas. Regra da camada. Regra da cebola. Regra do ogro. Das camadas. Camadas. Vai para dentro. Quem não assistiu Shrek não está entendendo nada. Então, agora, para melhorar, está dito assim, ó. Derivadas de ordem n. Se você tiver f de x, uma função derivável no intervalo i qualquer, e a sua derivada, f', também for derivável no ponto A, por que você não pode derivar a derivada? Derivar a derivada. Então, é isso que vai acontecer. Você vai derivar a derivada de f. Você derivou uma vez, obteve f'. Quando você derivar pela segunda vez, você escreve assim, ó, f''. É a segunda derivada. É a derivada pela segunda vez. E aqui eu estou aproveitando para apresentar para vocês, se é que vocês não viram por aí ainda, deve ter visto sim, né? Uma outra maneira de escrever derivada, que é a notação de Leibniz. Tá? Você tem uma função f, f de x. Para Newton, você escreve assim a derivada, ó, derivada f' de x. Para Leibniz, tem um T aqui, Leibniz. Para Leibniz, a maneira de escrever derivada é assim, ó, df dx. Derivada da função f em função de x. É a mesma coisa, tá? A história diz que Newton, Isaac Newton e Wilhelm Gottfried Leibniz desenvolveram a ideia de derivada ao mesmo tempo, um sem saber do outro. Se é verdade, eu não sei.
Então, na notação de Newton, quando você derivar a função derivada, você encontra f' de x. F duas linhas de x. Derivou pela segunda vez. Na notação de Leibniz, você diz assim, ó, D2, a derivada Marcelo, né? Marcelo D2, segunda derivada da função f, e pela segunda vez em função de x. D2f dx2. E se você precisar, você pode derivar a terceira vez, que é o D3f dx3. Ok? E se você precisar, você pode derivar a quarta vez. F1, 2, 3, 4. Que é a mesma coisa que D4F. dx4. Se você precisar, você pode derivar a 10ª vez. Mas aí a notação de Leibniz fica muito mais bonita. A 10ª, derivada de ordem 10. D10F dx10. Porque você vai se perder nos risquinhos, né? Para escrever. F, será que é o LIGO? 10 vezes, não larga a mão. Que o Newton pensou em gente como a gente para entender mais fácil. Aí. Não é? O Leibniz, eu acho que escreveu de uma maneira mais bonita, né? Eu gosto da notação de Leibniz, mas a notação mais comum é a de Newton. É a de Newton. A notação de Newton é mais comum. Sacaram o que é, então, obter a segunda derivada? Viaja comigo. Viaja comigo. Pega aqui, ó, primeiro exemplo. Viaja comigo aqui. Viaja, Jairão, viaja comigo aqui, Jair. Viaja aqui. Vamos fazer uma viagem lá para Schmidt comprar doce. Vontade. Vamos para a unidade anterior, hein? Volto. Tá aqui, ó. Beleza. Beleza, velho? Vamos lá, vamos lá. Então tá aqui. Calcular as três primeiras funções derivadas de y, trolololololololó. São só as três primeiras, eu vou usar a notação de Newton, que a gente está mais acostumado. Y', primeira derivada. Vamos lá, minha gente. Como é que deriva x à quarta? 4x. Elevado a Cubo. 3. Isso. 4x ao cubo, 4x elevado a 3. Menos. Como é que deriva 3x ao cubo? 3 vezes 3, x ao quadrado. 3x ao quadrado. Já Quer vou dizer- multiplicar. Já vai cair aqui multiplicando. 3 vezes 3. 9x ao quadrado. 9 Ao quadrado. ao quadrado. X ao quadrado. Mais. X. 2x. Como é que deriva x2? Hã? 2x. 2x. Zero. Mais. A derivada de 10. Famoso Zero. 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 Vou nem escrever. Vou nem escrever. Zero. Não vou nem escrever. Vou nem escrever. Mais uma vez. Vou nem escrever. Segunda derivada. Y'. Como é que deriva 4x ao cubo? 12x ao quadrado. 12x. O 3 cai multiplicando o 4, né? O 4 fica paradinho. 4 vezes 3 já dá 12. Vamos ser violento. E tira 1, fica ao quadrado. Menos. Como é que deriva o 9x ao quadrado? 18x. 18x. O 2 cai multiplicando. 2 vezes 9, 18x. Como é que deriva 2x? 2x. 2. 2. Ele vai derivar até ficar Faltou zero? o x Cubo ali, zero? não faltou no 18. Não, vou derivar só até a terceira que ele mandou. Ah, se bem que a gente poderia, né? Vai, calcular as três primeiras. Esquece aqui, vai. Calcular tá. as... Professor, faltou o x ali, não faltou? No 18. Ever. É verdade. É verdade. Não, minha. Mas Clara tá ligada, hein? Vamos lá. Olha lá. Deriva 12x ao quadrado. 24x. 23 mais 1. Menos. Deriva 18x. 18. Deriva 2. 0. Não vou nem botar. Então, aqui acabaria o problema, né? Mas agora eu fui lá e troquei. Eu quero 10. As 10 primeiras funções derivadas. Como é que calcula a quarta? Tem como derivar zero? Agora eu vou escrever assim. 24 vai dar, eu acho, né? D4y dx4. 24. Só 24. 24. Não Menos é? 0. Daí para frente, vocês já sacaram. D5y
dx5, quanto que vai dar? Zero. E o d6? dx6? Zero também. Porque é derivada de zero. Zero. Eu tava pensando se era 1 ou 0. E a d7y dx7? E a d8y dx8? E a d9y dx9? E a d10 zero pro resto da vida. Esse é um caso, então, que você chegou na quarta derivada, né? Já viu que depois vai dar zero, não vai fazer mais nada. Mas se você poderia pedir, né? Poderia pedir, calculando a centésima derivada da função tchururu, tchururu. Dessa vez você sabe quanto que vai dar. Quanto que vai dar? Zero? Zero. Zero. Você gostou, tá bom. Porra, Corati. Veja a próxima, ó. Veja a próxima, que legal. Pode rodar? Pode rodar? Ô, professor, a gente é exato, não humanas, tá? Fica escrevendo 100 vezes. Oi, como é que é? Como é que é? A gente é exatas, não humanas, professor. Fica escrevendo 100 vezes isso aí. Então, é exato, por isso que é exatas. Você quer ver que legal? Algumas situações você consegue até desenvolver uma fórmula para todas as derivadas, derivada de ordem n mesmo, de qualquer situação. Você quer ver? Você quer ver? Ó, vira a página, vira a página. Aqui ele fala assim: determine ou calcule as 4 primeiras funções derivadas de y, que é igual a ln de x. X maior que zero no ponto x igual a 2. Dessa vez você vai calcular a derivada e substituir o x por 2, não é? X maior que zero, vocês sabem por quê, né? Porque está dentro do ln. Lá dentro do ln não pode ser negativo e nem zero. O x, né? Então, a restrição de domínio da tua função. Restrição de domínio da tua função. Então, vai lá. Solução. Y'. Primeira. Quanto é que dá derivada de ln mesmo? 1 sobre x. É. Particularmente, quando o x vale 2, y' de 2, quanto que isso daí dá? Meio. 1 sobre 2. Quanto é que dá a derivada de y'? A segunda derivada, ou seja, você vai ter 1 que pegar sobre 1 x sobre quadrado. x. Hã? 1 sobre x quadrado. Faltou um negocinho só. Um menos na frente. Menos 1 sobre x ao quadrado. Porque você sim. faz assim, ó. Você escreve 1 sobre Aí x. fica o expoente negativo na hora que você... Isso. Você escreve como x elevado a menos 1. Na hora que você dá o tapinha, né? Dá o tapinha, fica menos 1 vezes x elevado a menos 2. Aí você joga ele para baixo, menos 1 sobre x ao quadrado. Perfeito, garoto. Muito bom. E y, 2 linhas de 2, quanto que vai dar? Menos 0,25. É, 1/4, né? Vou colocar aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. Menos 1/4, menos 0,25. A terceira derivada. Aí vai dar positivo, né? Vai dar 1 sobre x ao cubo. Tem um negocinho só errado. Vai dar positivo mesmo, está certo. Só que não é 1 sobre x ao cubo. É 2. Porque aqui, ó, quando você derivar essa coisa aqui, ó, menos 1 está aqui, vezes x elevado a menos 2. Você deriva, o menos 2 cai lá, vai ficar menos 1 vezes menos 2, x elevado a menos 3, vai diminuir 1 do expoente, né? Menos 1 vezes menos 2 dá 2. E o x elevado a menos 3 você escreve embaixo com o x ao cubo. Então dá 2 dividido por x ao cubo. Legal? 2 dividido por x ao cubo. E positivo. Então a terceira derivada no ponto 2 vai dar 2 dividido por 2 ao cubo, que é 8. 2 oitavos. Também conhecido como 1/4. 1/4. E aí, a quarta derivada, notação de Newton fica feio, ó. Ó, y, linha, 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 linha. Que coisa ridícula. Quanto que vai dar, moçada? Vai dar positivo ou negativo? Negativo.
Menos 8 sobre raiz de 4. X à quarta. O x à quarta eu comungo, mas o menos 8 não. Em cima não é 8? Ah, em C6, falei errado. É Desculpa. 6, porque você vai escrever aqui como, né? Vai escrever aqui como 2 vezes x elevado a menos 3. Quando você dá o tapinha, fica 2 vezes menos 3, x elevado a menos 4. 2 vezes menos 3 dá menos 6. E o 4 vai para baixo, x elevado a 4. Quando a gente substituir y4' do 2, vai ficar menos 6 dividido por 2 à quarta. 2 à quarta é 16. Cancela o 6, fica menos 1. Não, mentira, nada a ver. Menos 6 dividido por 16. Divide por 2, menos 3/8. Você veja que dessa vez o denominador está com o expoente do denominador está aumentando. Então esse negócio não vai chegar a 0 e fixar em 0, não. Esse negócio não vai chegar a ficar a 0, não. Ele vai embora, ele tem coisa para fazer para caramba. Agora, se você se esforçar, dá para encontrar a expressão da derivada que tu quiseres disso daqui. Só para curiosidade, pelo amor de Deus, não bota a pioenta para funcionar nisso, não, senão vocês vão chorar. Ó, perceba o seguinte, a primeira derivada, o denominador é x elevado a 1. A segunda derivada, o x elevado a 2. A terceira derivada, o x é elevado a 3. A quarta derivada, o x é elevado a 4. A quinta derivada vai ser x elevado a 5. Então, a derivada de NF dxn, nesse caso aqui, vai ter denominador x elevado a n. O mesmo que eu estou calculando aqui. Se eu estiver calculando a 10ª derivada, vai dar x elevado a 10. O numerador, o que está escrito aqui em cima, o 1, o 2, o 6 e tal e coisa, é o fatorial de n-1. n-1 fatorial, porque você sempre vai multiplicar. O próximo aqui é 6 vezes 4, 24. O próximo é 24 vezes 5, 120. O próximo é 120 vezes 6, 300 e não sei o quê. Não, dá mais, é 720. E a vida vai multiplicando. É o n-1 fatorial. Além disso, ainda tem esse menos, que tem hora que dá mais e tem hora que dá menos. Tem hora que é positivo e tem hora que é negativo. Ele é positivo nas ordens ímpares e ele é negativo na ordem par. Então, vai ter que escrever assim, ó, menos 1 elevado a... negativo na ordem par, né? n-1. Menos 1 elevado a n-1 vezes n-1 fatorial dividido por x elevado a n. Essa daqui é a fórmula para, neste caso, com esta função ln, você escrever todas as derivadas da função ln. Olha que coisa triste. Olha que coisa triste. Aqui ó, 6 dividido por 16, Denilson, pelo seguinte, eu estou fazendo a conta, ó. Eu estou mantendo o 6 aqui e estou trocando o x por 2. Porque foi isso que ele mandou, né? 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Dá isso aí mesmo. 6 dividido por 16. É isso aí mesmo. Não é porque o cara mandou calcular no ponto x igual a 2. Então, eu tenho que trocar o x por 2. Todas as vezes eu troquei. Agora, não observe essa fórmula dessa derivada, não, porque não leva a nada, né? Neste momento, não leva a nada. Para com isso. Tudo bem? Tudo bem? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo? Tranquilo? Vamos para frente? Uma aplicação disso. Uma aplicação disso. Aula do Hélio. Professor Hélio já fez isso para vocês que eu estou sabendo. Eu estou sabendo. Estou conversando com ele, ele falou que fez. Não é? Não é o Hélio que está dando cinemática? Suponha que a equação de deslocamento de um ponto material é y igual a menos 4x ao quadrado mais 10x mais 3. Ó, eu acho que eu vou trocar isso daqui porque eu errei essa coisa aqui, ó.
esse menos aqui, tira esse menos. Eu fui fazer no período da manhã, não ficou bom. Põe qualquer função, na verdade, porque aqui eu não me interesso, não estou nem aí o que vai acontecer, né? Na qual x é o tempo de deslocamento e é dado em segundos. Eu digitei alguma coisa errada na hora que eu copiei o exemplo. Obtenha a equação da velocidade deste ponto material. Mas, peraí. Se a função é o deslocamento, então, y' é a variação de deslocamento. Variação do deslocamento é a velocidade, não é? Não é isso que tem que acontecer, galera? Sim. Variação de deslocamento é velocidade. Derivada é sempre a variação da função. A variação da função. Então, basta eu derivar aquela função. Se eu encontrar y', eu encontro a velocidade. No caso, derivada de 4x ao quadrado dá 8x mais 10. Pronto. Esta daqui é a equação da velocidade. É a equação da velocidade do ponto material. Só isso? Só isso. Não é, Alexandre? Física. Então, essa pergunta é só de enfeite, porque basicamente só derivou o bagulho. Só derivei, mas não é só de enfeite, não, porque eu tive que interpretar o deslocamento de um ponto material, te dá uma equação do deslocamento. Quando você quer saber o que é a variação do deslocamento é a velocidade. Acabou. Acabou. Só isso. Derivou, acabou. Mas você encontrou a equação da velocidade. Para que serve uma equação da velocidade? Serve aí, ó, B. Qual a velocidade instantânea do ponto material no instante x igual a 5? Você pega a equação e no lugar de x coloca 5. 8 vezes 5, 40, mais 10, 50. 50, o quê? Metros por segundo? Ou alguma coisa desse tipo? Não está escrito, né, em que ela é dado. 50 metros por segundo, 50 unidades de medida por segundo. Tudo bem? Aí vem uma pergunta mais interessante aqui. C. Obtenha a equação da aceleração. Mas espera aí. A aceleração é a variação da velocidade. Então, a segunda derivada. A segunda derivada é a aceleração. Acabou. Acabou. Se você derivar corretamente, vem lá. Y, duas linhas. A primeira derivada tinha dado 8x mais 10. Então, a segunda derivada dá 8. Olha que coisa linda. A aceleração é constante. Como é que chama esses problemas mesmo que tem aceleração constante? Movimento? Uniformemente variado. Uniformemente variado, perfeito. Não é? Ele tem variação, sim, ele é variável, né? Mas a aceleração dele é sempre a mesma. Movimento uniformemente variável. Move. Uniformemente variado. Move. E aí vem a D, que é mais fácil ainda. Qual a aceleração instantânea no ponto material no instante x igual a 5? Mas no instante 5, em qualquer instante, a aceleração é sempre 8, porque ela é constante. 8 metros por segundo ao quadrado. 8 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Pronto. Então, as derivadas mostram para você as variações da função. Variações da função. Como é que a tua função está variando? Como é que ela está variando? No nosso caso aqui, ela está... a equação era a equação de deslocamento. Variação do deslocamento é velocidade e variação da velocidade é aceleração. Pronto. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Então, mas e se eu quisesse calcular agora a variação da aceleração? Mas a física não tem nem nome para isso, né? O que é a variação da aceleração? Eu sei lá. Não tem nem... Mas se eu quiser calcular, posso?
Claro que pode. Tá querendo quebrar as leis da física, professor? Oi? Você tá querendo quebrar as leis da física para dar mais tarefa pra gente? Não, eu tô querendo nem entrar na física, não, porque física é estranho, uma coisa louca. A matemática não se importa para que serve. A matemática é uma coisa muito doida. Você não quer nem saber para que está servindo, você quer saber que você está calculando. A física importa. A física é um pedaço da matemática aplicada. Aplica-se matemática, tá? A matemática não quer nem saber. Se tem uma função qualquer, eu consigo calcular para você a variação dela. Como ela está variando. Não importa se a função é uma função de deslocamento ou de que é que seja. De que é que seja. Não importa. O que importa é a variação. As variações são muito importantes. As derivadas são muito importantes. Variação de tudo que você quer saber. Você pode calcular a variação do preço do arroz, estudar porque está aumentando, como é que está, vai diminuir, não vai diminuir, variação do dólar, para saber se investe ou não investe em dólar, ou da bolsa de valores. Pode calcular tudo isso. Como é que você calcula isso? Se você conseguir equacionar, se você tiver uma equação, você consegue calcular as variações através de derivadas. Vocês vão aprender nesse curso ainda a trabalhar com equações diferenciais, equações que envolvem derivadas. Tudo bem? Vamos para frente? Chegou no Legião Urbana dessa vez aqui, ó. Então chegou na hora de parar para tomar um café, né? Chegou na hora de parar para tomar um café. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Então não adiantou. Mas nos deram um espelho e vimos um mundo doente. Vamos tomar um café? Vamos, que eu tô morrendo de fome. Na volta do café, vou mostrar para vocês. Está cedo para tomar um café, não tá não? Não, tá não, né? Que hora que eu vou? 8h45, né? Tá certinho, né? Que hora que a gente volta mesmo? 8h45. É isso. Na volta, eu vou mostrar para vocês como é que a gente interpreta essa variação graficamente, geometricamente, como é que é a interpretação dessa variação geometricamente. Vamos desenhar, vamos fazer gráfico, pornográfico, a arte da pornografia. Vai ser daqui a pouco. É já. Aguarde e confie, já eu chego. Vamos tomar um café. A Ludmila tirou a foto de lado da Ludmila, olha só. De lado. Olha o Paulo sorrindo, olha o Paulo Sérgio, que sorriso. Tá alegre, hein, Paulo Sérgio? Olha o Sérgio Júnior que marra, hein? De ladinho também, ó. Pozar, bota uma foto tu aí, Pozar, pra gente ver, ó. O pessoal, aguenta aí, já a gente volta. É no outro link, hein? Vou derrubar todo mundo e vai entrar no outro link. Olha lá, ó. Falou, galera? Até já. Até já, Joyce. Até já. Olha lá, ó. Turati está gravando para disponibilizar depois.